declarar um convite, posso dizer que existe um convite para você hoje, e um convite que não é meu, um convite que é do soberano Deus, do Yeshua, Yahvé e grande Jeová. É, o convite do grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É isto mesmo, um convite. E esse convite é para você que está cansado, para você que está sem esperança, para você que os seus fardos, que as suas lutas, que a sua luta do dia a dia, que as suas dificuldades, que a sua vida cotidiana, a sua vida tem, né, te trazido fardos, fardos difíceis, fardos talvez até impossíveis de suportar, né? São calúnias, são desprezos, são abandonos, são necessidades. Qual que é a sua luta? Qual que é o seu fardo hoje? Qual que é a sua necessidade hoje? Existe um convite, uma palavra profética para você. E a palavra não é minha. E esse convite não é meu, mas é do Senhor, que fez os céus, a terra e os mares. O Senhor, o teu Criador, o meu Criador. E isto, o convite de Jesus. Jesus, quando passou aqui na terra, eu te chamo para poder refletir comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 28. E vamos ver também o 29. Já fica preparado, porque eu quero que você também examine comigo Números 23, 19 e Provérbios 16, 9. Estamos falando das boas novas de salvação. Estamos falando do plano perfeito que Deus, né, criou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz assim, neste convite, esse convite de ouro, esse convite, né? Suponhamos que você recebe um convite de casamento, suponhamos que você recebe um convite para trabalhar numa boa empresa, suponhamos que você recebe uma proposta, um convite para jogar num bom time de futebol, né? E às vezes esse convite te atrai, te alegra, te dá um vigor, uma renovação. Agora imagina você recebendo um convite de Jesus. Você já imaginou? Imagina você recebendo um convite do Espírito Santo. Você já imaginou? Imagina você recebendo um convite do grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Com todas as promessas, todos feitos, maravilhas, prodígios e sinais. Já imaginou? Pois é este o convite para esse dia, tá? Esse dia que está no final. E se você chegou até aqui, é porque esse convite é para você. Se você superou o dia de hoje, porque estamos no final desse dia. Agora, 23 horas e 20 minutos, estamos no final desse dia. Esse vídeo, apesar que vai ao ar amanhã, mas eu já vou consagrar ele e abençoar ele para que ele tenha vida, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus produz em nós uma vida sobrenatural, sobremaneira, que dura para a eternidade, tá? Abra sua Bíblia, então, Mateus capítulo 11, versículo 20, marcado aqui, ó, 28 e 29. Vamos ler o 28 primeiro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos dar uma pausa aqui e vamos tentar entender o que Jesus está dizendo aqui. Faz parte de um contexto em que Jesus estava admoestando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, evangelizando, fazendo sinais, prodígios e maravilha por onde passavam, né, os 3 anos de ministério de Jesus, do próprio Deus encarnado, o próprio Deus aqui nessa terra. E fazia parte de um contexto em que ele estava falando que se a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado, por conta da desobediência, se tivesse visto o Jesus, se tivesse visto os sinais, prodígios e maravilhas, teriam se convertido, né? No passado, na velha aliança. E então ele mensurou várias, né, como Sodoma e Gomorra, e como outras situações de juízo que Deus fez. E ele dizia, poxa, se isso estivesse acontecendo agora, ou seja, se Jesus estivesse passando, como está passando aqui, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, essa cidade, esse povo, os moradores dessas cidades, teriam se convertido. Porém, o povo judeu, ao invés de se converterem, estavam tentando matá-lo. E mataram.
Primeiro, porque era profecia. Segundo, porque eles eram rebeldes de coração duro e de dura serviço. Então ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Você está cansado? Você está oprimido? As dívidas estão te oprimindo, estão te pressionando? Muito trabalho está te cansando? Né? O seu filho está dando trabalho, a sua esposa está dando trabalho, a sua esposa está dando trabalho, os vícios, isso está te fazendo carregar um fardo muito pesado? Você está cansado? Você está sendo oprimido? Está sendo pressionado? Pois é, olha o que Jesus diz, olha o convite de Jesus para você, né, nesse momento agora, aqui e agora. Vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. Todos, tá? Não é um só, não é o A ou o B, ou crente ou não crente, não, é todos que estão cansados e oprimidos, e eu, dizendo Jesus, eu, né? Jesus dizendo, eu vos aliviarei. E aí no 29, tá lembrando o quê? Vinde, ou seja, significa que, apesar de Deus estar com braços abertos, apesar de a graça ser arrebatadora, ser disponível a todos, apesar do amor ser de tal maneira, ele diz, vinde, ou seja, eu estou cansado, eu estou oprimido, é eu que preciso ir a Jesus, e não o contrário. Tá? Às vezes a gente entende e acha que é o contrário. Se tem uma coisa que Deus é incapaz de fazer, é impossibilitado de fazer, é a minha parte e a sua. A parte de ir é minha e sua. Quando eu estou aflito, quando eu estou necessitado, quando eu preciso ir a Jesus. E eu tenho que aprender a não ir só quando eu estou cansado, oprimido, necessitado, mas eu tenho que amar a presença de Jesus. E é o que estamos fazendo aqui, gravando uma mensagem, falando do amor de Jesus, falando das boas novas, né? Então, ir a Ele, mesmo quando está tudo em paz, mesmo quando está tudo bem, mesmo quando, né, não é só esperar o câncer bater na nossa porta, não é só esperar as dívidas que não fecha a conta no mês, não. É ir a Jesus e ir a Deus todos os dias. Esse é o mandamento, esse é o correto. Todos aqueles que me amam, disse Jesus, o próprio Jesus, em João 14, 15. Todos os que me amam obedecem os meus mandamentos e praticam todos os dias. Me seguem, né? Então, se você ama Deus, se você ama Jesus, esse é uma ordem. É você ter relacionamento, intimidade com esse Deus que é muito bom para nós. E eu vos aliviarei. Então, quando você vai, ele vai te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai, tá? Tomai. Tomai significa que eu também quero. Né? Alguém me dá um copo com água e quando eu pego aquele copo com água, cabe a mim a decidir tomar ou não, né? Um copo de refrigerante, um copo de cerveja, seja o que você imaginar aí. Então, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo do Senhor? São as leis, os preceitos, os mandamentos, os princípios, né? Tomai sobre vós, ou seja, adotar como referência, adotar como doutrina, adotar como conduta para sobreviver, né? O meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aprendei. Quando você vai para a escola, uma criança no período estudantil, ou você numa faculdade, ou você num curso técnico, ou você numa empresa, enfim, você vai, para aprender, você precisa usar mais os ouvidos do que a boca. Por quê? Porque você vai aprender. Então você vai para um ambiente de ensino, onde você faz o quê? Papel, caneta, anotações, né? Reflexões, meditações, escritas, e doa o seu tempo. Para quê? Para aprender, para receber a instrução. Não tem como eu aprender algo que eu não parei para refletir, que eu não parei para poder ouvir quem está me ensinando. Então, quem está me ensinando, eu preciso ouvir, né? Para que eu aprenda. E preciso praticar. Então, se diz, né, estatística, quando você ouve e escreve, você consegue memorizar mais, você consegue aprender mais. E muitas das vezes você fala, a minha memória é ruim, eu não consigo gravar nada, eu não consigo fazer isso nada.
Ou seja, tudo que você não consegue é porque você não deu lugar de importância. É porque você não pratica de fato e na íntegra. Porque se você praticar e der lugar de importância, você pode falar, eu não consigo memorizar a Bíblia, eu não consigo memorizar um versículo, eu não consigo memorizar um livro, eu não consigo ler. É porque não deu lugar de importância. Se você der lugar de importância, você vai começar a dar valor. E quando você dá valor, isso vai criar raiz dentro de você. Você precisa viver propósito. Então, eu não consigo, mas, poxa, se você conseguiu gravar uma profissão, se você trabalha em algo, então você conseguiu gravar alguma coisa. Então, não é que é o problema da sua memória. É você não dar lugar de importância. Eu não consigo gravar a Bíblia, porque você não dá lugar de importância para a Bíblia. Porque você aprendeu a dirigir. Quantas coisas se faz simultaneamente para quem dirige? Então, aprendeu a dirigir? Deu lugar de importância para aprender. Você foi lá no psicotécnico, você foi lá na escola, passou por todos os procedimentos, depois alguém te ensinou na prática e você aprendeu. Hoje você é um motorista. Por quê? Porque deu lugar de importância, deu valor e parou um tempo para poder chegar, né? Então tudo. Quer aprender a jogar bola? Existe técnica, existe ensinamento, existe passos a ser seguido. E isso para todas as áreas da nossa vida. Porque sou manso e humilde de coração, né? Disse Jesus. Né? Quem é mais manso do que Jesus, né? Que deu a vida por todos nós. Quem é mais humilde do que Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Deste universo, escolheu vir e nascer de uma família pobre, escolheu numa manjedoura, né? Imagino que, poxa, eu sou um rei, eu vou nascer na melhor família, no melhor castelo, e eu vou nascer no melhor berço de ouro. Às vezes a gente queremos fazer isso com nossos filhos, né? Diz aí os pais de primeira viagem, quer dar um bom e do melhor pro filho. Por quê? Porque é filho. Mas Jesus veio numa situação bastante humilde. Então ele provou que ele era humilde. Então ele sou manso e humilde de coração. E encontrarei descansos para as vossas almas. Você quer descansar a sua alma? Você quer descansar todas as tuas lutas, tuas batalhas? Coloca o teu fardo na mão de Jesus. Leve isso através de oração, súplica, intercessão e ação de graça. E assim você vai deixar na mão do Senhor, do único que pode te ajudar, e que pode te abastecer e que pode te completar através do teu Santo Espírito, através da comunhão com Ele todos os dias. E aí você vai ter descanso para a tua alma, tá? Inclusive não é só para essa vida, é para a eternidade também. Agora, quem prometeu essa palavra? Fala para mim, quem prometeu? O próprio Deus. Quem prometeu descanso para minha alma? O próprio Deus. Quem prometeu aliviar os meus fardos, as minhas lutas, as minhas batalhas? O próprio Deus. E quem é esse Deus? Ele é digno de confiança? Ele é fidedigno? Ele eu posso confiar no que ele fala? Diz você. Porque eu já sei, já tenho a minha resposta, mas eu quero saber a sua resposta. Posso confiar? Devo confiar? Ele é digno de confiança? Ele tem crédito? E aí que a gente vai para a palavra, que eu quero que você abra a sua Bíblia, em Números, capítulo 23, versículo 19. Lembra que eu falei que a gente ia para mais uma parte? E ainda tem o Provérbios. E aí a gente vai finalizar, tá? Vamos ver o que diz a palavra aqui? Capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23 e verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O que Jesus disse lá? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, com os fardos pesados, carregados, com dificuldades para tudo, venha a mim, e eu vos aliviarei, e encontrarei descansos para vossas almas. O próprio Deus te deu essa palavra. E aqui ele finaliza. Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Pois é, esse é o nosso Deus. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Pois a palavra dele não cai vazia. Agora,
Lembra que eu falei, vinde a mim? Ou seja, o ir a Deus é um compromisso meu e seu. Oséias 6,3, devemos nos esforçar cada vez mais para buscar ao Senhor. Tão certo como a alva, ele abrirá os caminhos a esse encontro, e tão certo como chuvas seródias e temporãs, ele virá e nos abastecerá com tudo que ele pode nos dar. Oséias 6,3. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Provérbios 16 e versículo 9. Provérbios 16, versículo 9, vai mencionar uma outra questão que também parte, que não parte, mas vem a mim significa que eu preciso ir a Deus. Você precisa ir a Deus. Tá? Para que a gente entenda que não é religiosidade. Embora religião significa religar o homem a Deus. Tá? Mas não é religiosidade como os fariseus faziam ou como se muito faz. Porque hoje em dia estão vendendo nas igrejas bênção. E o evangelho não é isso. O evangelho é salvação para a eternidade. O que quando os discípulos questionaram Jesus, disse, mestre, o que ganharemos se nós te servir? E ele disse, 100 vezes mais aqui na terra, por fim a coroa da vida eterna. Mas o evangelho não é chave de carro, não é casa melhor, não é milhões de propriedades aqui, contas bancárias altas. Tudo isso vem a reboque quando você serve a Deus, que é o 100 vezes mais aqui na terra. Se ele quiser te dar riqueza, ele vai fazer isso para que você, em propósito, ou seja, é melhor ter para emprestar do que pedir emprestado. Mas, servindo a Deus é que ele vai trazer aquilo que necessita. Ou seja, se você é uma pessoa que vive de propósito, uma pessoa que abençoa, é claro que ele vai te dar recurso para que você continue vivendo o seu propósito, que é abençoar pessoas. Agora, se você é a pessoa que só retém e só quer para si, pode ter certeza, você não vai ter, porque se você tiver, se ele te abençoar com riquezas, com propriedade, com isso, com aquilo, você vai esquecer de abençoar as pessoas e vai deixar de viver propósito e sequer você vai a Deus, porque você vai achar que você tudo vai poder comprar, tá? Então é assim que funciona o evangelho, é assim que funciona a palavra, é assim que funciona a graça. E diz assim em Provérbios 16, versículo 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Eu vou ao Senhor, né? E o meu coração tem muitos anseios, muitos desejos, muitos projetos, muitos planos, mas eu devo fazer o quê? Entregar todos eles na mão do Senhor, através da oração, da súplica, da intercessão, da ação de graça. Por quê? O coração vai desejar, o coração vai querer. E às vezes a gente quer muito, nem necessitamos, mas a gente quer. Mas quem deve dirigir nossos passos é o Senhor. Quem deve encaminhar a nossa vida, porque Ele conhece o nosso futuro. Ele já escreveu o meu futuro e o teu futuro. Está tudo escrito. Então Ele sabe como você vai terminar. E Ele já tem os melhores planos. Os planos do Senhor são maiores, melhores e mais altos. Então, se você aprender a confiar no Senhor, se você aprender a viver na íntegra, e todos os dias praticar a palavra, todos os dias você praticar o amor, todos os dias você frear a tua língua, e frear se desviando do mal, ou seja, vivendo na íntegra o evangelho, pode ter certeza que as tuas necessidades, os teus fardos, as tuas angústias, aquilo que você pediu ao Senhor, porque diz o Senhor Jesus, se as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos fará para que o Filho seja glorificado no Pai e vice-versa, através do Espírito Santo movendo e operando em nós. O querer, o agir e o efetuar de Deus. Assim terminamos esse vídeo e terminamos também a semana. Eu sou grato porque você ficou comigo aqui de segunda a sexta, pois o meu propósito com Deus e com você de segunda a sexta, sábado e domingo eu tenho particular com Deus e eu normalmente não costumo postar nada. E se posto, não é nenhum estudo, não é nenhuma uma reflexão mais aprofundada, mas sim um particular, um abastecimento, porque o Senhor Deus, Ele criou o mundo em 6 dias, mas no 7º Ele descansou. Então isso é mandamento e isso é necessário para mim e para você. A gente precisa entender que o descanso é necessário. Então aqui eu sou grato a Deus porque eu consegui concretizar com o meu propósito, tanto na oração da madrugada de intercessão, como na gravação da palavra, terminando aqui à noite, e por graça e misericórdia de Deus. Cumprindo o propósito, vivendo
o melhor de Deus para as nossas vidas. E desejando que o Senhor te abençoe nesse final de semana, que te consagre, que te guarde e que faça fluir o amor dele e a graça dele sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que haja prosperidade, que haja benção e que haja saúde em todas as áreas. E aqui para finalizar, eu quero que você concorda comigo. Vamos declarar aí, junto comigo. Eu vou a Deus e vamos pôr maiúsculo aqui, ó. Ele me dará descanso. Concorda comigo? Eu acho que é um bom final para essa palavra. E assim Deus te abençoe em nome de Jesus.